Sejam bem-vindos, Aricelma, Paloma, Maida, Márcia, Glaucia, Aline, Rodriel e Ana Júlia. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, da nossa, na aula 2, né, do conceito de planejamento e da importância do planejamento. Ao final, eu vou ver se, né, tem alguma dúvida em relação ao trabalho, daí esclareço. Lembrando ainda que eu estou devendo um contato de um dos integrantes do grupo, né, que eu vou também tentar mandar assim que finalizar a aula, joia? Nessa aula de hoje, então, a gente vai explanar um pouquinho, né, sobre o conceito de planejamento, o que que é, para que que serve, de onde que surgiu, né, qual que é o contexto dele. Com essa aula de hoje já vai começar a fazer um pouco mais de sentido o trabalho de vocês, tá? Então, lembrando novamente que às vezes eu me refiro ao ambiente empresarial, organizacional, empresa, mas quando eu me refiro a isso é porque não há mesmo diferença de tratamento entre uma empresa comercial e uma fazenda, por exemplo, no que tange aos conceitos de planejamento estratégico, tá? Então, muitas mudanças elas ocorrem naturalmente no ambiente de negócio, de maneira rápida e muitas vezes complexa. Fazendo um relato histórico aqui, né, até os anos de 1700, a sociedade pouco evoluiu tecnologicamente falando e comercialmente ou empresarialmente falando. Né? Até 1700, 1800, a produção, o comércio era basicamente agrícola e para subsistência. A partir dos anos 1800 é que começou a trabalhar com excedente de produção, a população começou a migrar do campo para a cidade, né, isso a nível mundial, e aí passou-se a ter uma preocupação com, de um ponto de vista econômico, né, do que produzir, para quem produzir, quando produzir, de que forma que isso vai ser entregue, tá? E ultimamente, né, dos 15, 20 últimos anos para cá, essa evolução aconteceu de maneira exponencial, ela aconteceu muito mais rápida. Os últimos 20 anos teve uma transformação social, tecnológica, até mesmo cultural, muito maior do que 1000 anos atrás. Tá? Então, o fato dessa mudança ocorrer no ambiente de negócio está diretamente ligada com a evolução de alguns conceitos e práticas do planejamento, desde os primeiros rascunhos até a questão da gestão ou administração estratégica que a gente chama. Tá? O conceito de planejamento, ele evoluiu muito, ele foi muito bem aplicado, na verdade, durante os períodos de guerra, né, que Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, em que quem vencia não necessariamente é quem tinha o maior número de homens, de soldados, mas quem tinha, de fato, a melhor estratégia. Tá? Tavares, que é um dos autores que falam sobre esse assunto, ele mostra para a gente uma trajetória da administração estratégica. Ele faz lá um contexto histórico, e nesse contexto ele fala que nas primeiras décadas do século XX, uma empresa de consultoria americana chamada Mary Parker Follett iniciou, na verdade questionou a um cliente do ramo de persiana qual era realmente o negócio dessa empresa, né, que vendia até então persiana. Ao terminar ali a entrevista, a empresa conseguiu convencer o dono da empresa de que a definição do negócio era o controle de luz e não a venda de persianas. Tá? Então tem muito negócio que às vezes ele parece que é, mas não é. Né? Ele parece que está num ramo, está num segmento, mas na verdade ele está em outro. Né? O fato de eu vender um determinado produto não necessariamente quer dizer que eu estou naquele ramo, naquele negócio. Tá? Um outro exemplo que eu posso dar sobre isso. Tá? Quando a gente falava de ir para a academia, alguns anos atrás, talvez para algumas pessoas essa semelhança ainda é até hoje, né? Falar, vou para a academia, parece que é sinônimo de sofrimento, né? De ficar bombado, malhado ali, marombo, né? De não ser franguinho, aquela coisa toda. E, na verdade, esse conceito de academia, de deixar as pessoas mais fortes, ele já está ultrapassado, né? Ou, pelo menos para a maioria das grandes empresas ou das grandes franquias de academia, o que elas têm que vender não é braço forte,
né, peito chapado, aquela coisa toda. O que elas vendem é saúde, é qualidade de vida, é estética, como que chama? Puxa, motivação, assim, por um corpo ideal, aquela coisa toda. Então, saiu daquele conceito de vender somente força, corpo definido, né, como era até então. Quando a gente fala, às vezes, né, eu até brinco com algumas pessoas, né, tem algumas pessoas que assemelham, por exemplo, o fato de você ter um carro próprio, um carro mais caro, a um determinado padrão de vida, né? Olha, você viu lá, fulano tá de Hilux, fulano tá de Corolla, tá no S10, no Ranger, né? Como se o carro da pessoa, a casa da pessoa, de fato fosse aquilo que a pessoa é, ou desse um determinado grau de status para ela. O que, em algumas situações, acaba não demonstrando toda a realidade, né? A pessoa tem lá uma Hilux zerinha, mas está devendo 100% do financiamento da Hilux, né? Ele financiou 100% o carro, está pagando as parcelas do carro, devendo um carro e meio para o banco, tá? Ou para a financiadora, por aí vai, né? E da mesma forma, alguns negócios também acabam vivendo muito de aparência, não se sustenta ao longo do tempo. Durante as nossas aulas eu vou dar alguns exemplos de tomada de decisão errada por algumas fazendas, alguns empreendimentos rurais, tá? Para que vocês conheçam, e caso vocês forem trabalhar com isso, vocês já saibam um pouco ali dessa realidade, tá? Então, em 1961, o Alfred Campbell Jr. analisou algumas mudanças estruturais acontecidas em 4 grandes empresas americanas e concluiu que a estrutura interna dessas empresas elas eram influenciadas pela estratégia da organização, né? Ou seja, uma gestão organizada, uma gestão que pensa no futuro, que cria cenários, que faz um planejamento, eram as organizações que de fato tinham maior crescimento e estavam fadadas ao sucesso. As organizações que não tinham planejamento não necessariamente iriam dar errado, porém, elas ficavam sujeitas à mera sorte do acaso, né? Às vezes ela era ruim, mas tinha outro que é bem pior e quebrava primeiro que ela. E ela tinha a chance de se recuperar. Tá? No livro do Sloan também, né, do Sloan Jr., né, que ele fala meus primeiros anos com a General Motors, que ele publicou em 63, relata um pouquinho do trabalho desenvolvido na GM, e ele mostra, pela primeira vez, assim, de maneira científica, o conceito de organização e política de produto, bem como a questão do planejamento e desenvolvimento de certos controles financeiros, definição de centro de custo, definição de meta de gasto, separar custo e despesa, fazer o rateio, a distribuição correta dos custos fixos, entre outras coisas. Tá? Em 71, pouco tempo depois, uns 7 anos depois, o Andrews, ele ministrou lá em Harvard, né, na escola de Harvard, o primeiro curso de políticas de empresa, no qual ele dava um destaque que as empresas de sucesso possuíam na sua organização diretores ou pessoas que pensavam e agiam estrategicamente. E essas pessoas que agiam dessa forma obtinham sucesso por essa forma delas de pensar e agir, tá? Então aqui eu começo a apresentar para vocês, com base numa experiência prática relatada no livro, o primeiro conceito de visão estratégica ou de conhecimento estratégico. O conhecimento estratégico, ele é aquele que você observa o longo prazo, tá? Você não vai observar ali uma montanha, você vai observar o que está atrás daquela montanha, tá? E por que que isso é feito, tá? Por que você precisa pensar de maneira estratégica? Porque gestão, administração, a fazenda, um comércio de produto agropecuário, ele é muito dinâmico. Em que sentido, tá? Do exemplo que eu dei do carro, né? Teu carro. Antigamente, o carro era sinônimo de patrimônio, tá? Como ainda é até hoje, né? O carro ele acaba sendo sinônimo de patrimônio. Daphne, quer comentar alguma coisa? Tá, beleza, tranquilo. É que eu achei que ia falar, por isso que eu parei, sem problema, tá? Então,
uma visão mais estratégica, né, por exemplo, de um veículo, não é de fato, às vezes, eu ter o veículo, mas e sim eu pensar na forma de eu me transportar. Se antigamente você tinha o carro como sinônimo de transporte, e para eu ter o transporte, eu tinha que optar ou por ter carro, ou depender, às vezes, de um ônibus, por exemplo, tá? Hoje esse conceito ele mudou estrategicamente, tá? Hoje, eu falar assim para vocês, tá? Eu tenho o carro que eu tenho é um Voyage aí, né? Já era até para ter trocado, mas eu estou esperando tempo para trocar. Esse carro, ele parado em casa, tá? Sem eu andar com ele durante um ano, ele vai me gerar aí mais ou menos, ou andando muito pouco, né, com ele, ele vai me gerar 3, 4 mil reais de gasto, certo? Né? Que é a revisão, imposto, às vezes seguro, ah, às vezes uma troca de bateria porque ficou parado, uma limpeza porque ficou parado, entre outras coisas, tá? Então, o carro parado, eu sei que eu já gasto com isso, fora a desvalorização natural do veículo ao longo do tempo, tá? Dependendo da quantidade de deslocamento que eu faço, né, da minha casa na reitoria da Unemat aqui, cortando por dentro de um bairro aqui, passando uma rua de terra, dá 1,2 km. Se eu for pelo caminho todo asfaltado, dá mais ou menos uns 2,7 km, tá? Aqui em Cáceres começou a ter, tipo Uber, assim, né, aplicativo de mobilidade urbana, e que, mesmo que eu gastasse, né, aqui a corrida mínima acho que é R$ 6, se eu não me engano, né, daria R$ 24 por dia, daria aí R$ 120 por semana, R$ 480 por mês, considerando aí 11 meses por ano, porque o mês é férias, né, daria algo em torno aí de R$ 5.000 por ano, né. Então, quase que compensa eu não ter carro, tá? E eu viver somente desses aplicativos de mobilidade urbana do que, de fato, eu ter o meu carro, ter ali meu patrimônio. Essa é uma conta que se faz, tá? Outra conta que se faz é que, às vezes, eu não preciso comprar o carro, porque quando eu compro, depois eu tenho que vender. Hoje já tem serviços de locação, de aluguel de carro, né? Igual você assina uma TV por assinatura, igual você assina uma internet por mês, você assina um carro por mês, né? Você loca um carro por mês, ou por ano, né? E aí você consegue, né, ter um custo bem mais baixo do que, às vezes, ter aquele veículo e ter o trabalho de vender e tal. Então, hoje, algumas empresas, algumas indústrias, a indústria automotiva, por exemplo, ela já está preocupada com as pessoas migrarem, né, do veículo a combustão para um veículo elétrico. De fato, a pessoa precisa ter ou não aquele veículo, né? Então, você tem várias questões de cunho estratégico que muitas vezes pode ser que acabe daqui a uns anos. Determinados empregos aí, daqui a algum tempo, pode ser que, inclusive, nem existam mais, tá? E a ideia da administração estratégica é ficar de olho nessas mudanças, nesses modos de comportamento das pessoas e tentar traçar possíveis cenários que possam vir a acontecer, tá? Então, algumas mudanças ambientais, né, que contavam principalmente com pressões competitivas, por desempenho, por alta eficiência, começou a exigir novos tipos de liderança, novos arranjos organizacionais. O que eu falo? O que eu estou querendo dizer com novos arranjos organizacionais? É repensar o modelo de venda, repensar o modelo de trabalho, repensar o que é o diferencial competitivo, tá? E por conta disso, surgiram alguns sistemas, alguns departamentos internos que davam apoio, suporte às estratégias e novos métodos de planejamento, né? Todos esses acontecimentos serviram de base para estudos que ocorreram gradualmente, ou seja, aos pouquinhos, até chegar ao que a gente chama hoje de planejamento estratégico. Então, as diferenças relacionadas a alguns conteúdos possibilitaram caracterizar algumas fases a partir de alguns padrões que pode ser verificado em cada uma delas. Então, a administração estratégica, ela evoluiu de um planejamento financeiro, tá? Que antigamente era um controle ali de caixa, de fluxo de caixa, de saber o que ia entrar e sair de dinheiro, para um planejamento de longo prazo. Então, aquilo que você olhava semanal, você passou a olhar mensal, trimestral, anual, semestral, né? Quais são os melhores meses do ano para venda, quais são os piores meses do ano para venda,
quais são os meses do ano que você passa fofo, né, cheio de dinheiro, quais são os meses que você passa apertado. Por conta dessa visão de longo prazo, gerou o planejamento estratégico, e o planejamento estratégico, que é uma ferramenta, se transformou em administração ou gestão da estratégia, porque aí não envolveu só o planejamento, o documento, o plano, né, o que a gente chama de plano é o documento físico, tá? Mas a gestão como um todo, de pessoas, de recursos financeiros, de recursos materiais, dentro do que for possível, né, de ser administrado. O planejamento financeiro, né, é a parte orçamentária, é considerado o principal instrumento de controle da gestão, né, e o que dá operação, dá forma à gestão. O planejamento de longo prazo, ele privilegiou os objetivos de longo prazo. Então, às vezes a intenção é eu trabalhar numa terra arrendada com o objetivo futuro de poder comprar essa terra e tornar eu proprietário dessa terra, tá? Para isso eu sei que 10% ou 15% das minhas receitas anuais devem ser reservadas para a compra dessa terra no futuro. Um exemplo, tá? O planejamento estratégico, a ênfase dele encontrava-se na estratégia se poderia ou não desenvolver num contexto de tempo variável. O que significa isso, né? Ele focava se essa compra dessa fazenda, por exemplo, se eu estimei 10% das minhas receitas para comprar essas despesas, em tese, daqui 10 anos eu consigo comprar minha fazenda. Mas será que 10% está sendo suficiente? Reguardar só 10% de fato vai fazer com que garanta ao final de 10 anos a compra dessa terra? Ou a inflação, a própria valorização da terra nua pode fazer com que essa terra valorize muito mais, né? Então, esses questionamentos que o planejamento faz. E a administração estratégica, ela vai fazer a integração, vai ser a cola que vai dar liga para os recursos, né, financeiros, de pessoas, materiais, equipamentos, para atingimento do objetivo final, para que você consiga alcançar a finalidade principal da sua empresa. Tá? Então, enfim, o que é planejar? O planejamento ele é um momento de reflexão sobre as melhores alternativas de ação em um dado contexto. Tá? Então, muitas vezes, o que eu vou conseguir fazer de planejamento vai ser o que eu vou ter de informações para decidir. Tá? Muitas vezes, o planejamento não é só pensar em como as coisas vão ser, mas o planejamento muitas vezes envolve como agir se as coisas derem errado, tá? Então, essa fala minha é o ponto principal, é o problema central de algumas pessoas e empresas não fazerem adoção de um planejamento com um certo grau de frequência, tá? Eu já trabalhei com consultoria para empresa de tudo quanto é jeito que vocês pensar, e quando eu pergunto para o dono da empresa ou para os funcionários se a empresa tem um planejamento, geralmente eu escuto como resposta assim: planejamento não serve para nada. Eu faço e não dá certo. É muito cansativo fazer o planejamento. Tá? Essas são as respostas que geralmente eu costumo ouvir, né? E assim, é absolutamente errado essas falas. Um planejamento, ele não é uma peça pronta que você vai fazer uma vez só e pronto, acabou. O planejamento, ele tem que ser nem tão rígido, a ponto que você não possa fazer uma correção no meio do caminho, e nem tão flexível a ponto de você alterar ele completamente o tempo todo. Tá? Às vezes é necessário, sim, alterar totalmente ele, porque às vezes o cenário mudou como um todo, porém isso não deve ser feito com tanta frequência. Tá? E a ideia de você pensar os cenários que podem acontecer dando certo ou dando errado é o que torna um planejamento uma ferramenta de sucesso. Por que isso? Tá? Ora, imaginem vocês que vocês vão fazer um passeio com a família de vocês no domingo agora para uma chácara, para um sítio, para uma pousada, enfim, tá? Você é uma família de 3 pessoas, você, mais sua esposa e seu filho, né, ou filha, e vocês vão, né, fazer uma pescaria durante o dia, vocês vão acampar, vocês vão acender uma fogueira, aquela coisa, né, bem de filme americano.
E aí, tá bom, né? A ideia é fazer tudo isso, é pescar, é acender uma fogueira, né? Ah, o dia vai ser lindo, maravilhoso. Você saiu de casa, o dia tá lindo, maravilhoso. Porém, 11 horas, fecha o tempo, dá um temporal, uma ventania, né? E aí você não consegue pescar, você não consegue acender um fogo, você vai fazer o quê? Você vai voltar para trás ou você vai bolar alguma outra atividade, alguma dinâmica, imaginando que a tempestade vai passar, tá? Então, é nesse ponto que eu queria chegar, né? Você, por mais que você espera um dia ideal, um dia muito bonito, você tem que estar preparado para um pneu do carro furar. Você tem que estar preparado para não ter peixe no rio. Você tem que estar preparado para mosquito. Você tem que estar preparado para uma série de coisas, tá? Se não, não, é mais fácil vir embora para casa. Tudo bem, esse plano deu errado. Aí você planeja outro final de semana, deu errado. Outro final de semana, deu errado. Cara, sua esposa, seu marido, seu filho já vai desacreditar. Falei, não, para, toda vez que planeja alguma coisa dá errado, né? Então, a ideia é você pensar assim, e tem gente que às vezes confunde, você é pessimista, você só pensa que as coisas vão dar errado. Mas não é bem assim, gente. A ideia do planejamento é que, lógico que você não quer que dê errado, mas se der, quais são os caminhos que você pode seguir, né? Quais são as alternativas que você pode seguir para que você tenha não o melhor resultado, mas o menos pior, tá? Essa é outra questão também. Às vezes eu faço consultoria para algumas empresas e ela fala assim, Gustavo, eu quero que você recupere a minha empresa. Minha empresa está quebrando, eu quero que você dê um jeito e recupere ela para mim. Tudo bem. Eu vou fazer uma análise, vou fazer o diagnóstico, vou ver como que ela está, os caminhos possíveis de sair, o que precisa ser feito para ela sair. Porém, em algumas situações, a coisa está tão feia que o que eu recomendo é que, de fato, feche a empresa. E a pessoa, às vezes, não gosta. Fala, mas eu te contratei para você ajudar a salvar a minha empresa. Você está falando para fechar? Eu falo, olha, não é a resposta que eu queria te dar. Porém, se você fechar hoje, seu prejuízo é de 10 mil reais. Se você fechar daqui a um ano, você vai ter um prejuízo de 70, 80 mil reais. Né? Então, fechar é uma alternativa, não é a melhor alternativa, mas é a menos pior. Tá? Então, por isso que, em muitas vezes, Paloma, pode falar, tá? Pessoal, só finalizar aqui meu raciocínio. Por isso que muitas vezes você não escolhe o melhor caminho, você escolhe o menos pior. Tá? Pode falar, Paloma. Boa tarde. Professora, a gente vai chegar nesse ponto que consegue fazer esse planejamento e tudo isso aí que você acabou de falar com essa aula? Só na de hoje não, mas até a próxima sim, até a próxima terça sim, tá? Então, essa ideia, né, essa visão, né, que você tem que ter sobre o que fazer, o que não fazer, o como dar certo, o que pode dar errado, é o que garante um bom planejamento, é o que garante um bom caminho da empresa ou do negócio como um todo, tá? É preciso descobrir as melhores alternativas, avaliando as consequências, né, a fim de convencer todos os envolvidos da sua importância e viabilidade, bem como sua necessidade para suporte à capacidade técnica e operacional da organização, para que ela possa executar da melhor maneira possível, da mais previsível possível, o seu dia a dia e suas ações. Então, não sei se vocês estão acompanhando, né, algumas fazendas estão tendo dificuldade, aí, por exemplo, com a colheita de soja com uma chuva fora de período. A chuva, esse ano, parece que deu uma desbalanceada. Faltou chuva ali em dezembro e janeiro, e agora que já era para estar começando a parar de chover, está chovendo mais do que o normal, e isso está prejudicando, por exemplo, a colheita da soja, atrapalhando ali o plantio do milho, né, entre outras coisas. E por conta disso, como que um planejamento deve ser? Né? Ele tem que ser dinâmico e flexível, né, de modo a admitir algumas correções e aperfeiçoamento da proposta. Assim como também deve ser possível ajustá-lo nos casos de pequena mudança no contexto em geral. Tá? E como eu comentei, grandes transformações possivelmente vai exigir um novo planejamento. Então, a gente utiliza uma metáfora chamada de metáfora da borboleta para explicar a rigidez de um planejamento estratégico. Se você colocar uma borboleta na mão e ser muito rígido com essa borboleta, apertar muito ela, você vai matar a borboleta, tá? Se você colocar uma borboleta na mão e deixar sua mão muito aberta, muito frouxa, essa borboleta vai voar
você vai perder essa borboleta, tá? Então, a metáfora é o seguinte, você não pode ser nem tão rígido a ponto de sufocar uma borboleta, e nem tão flexível a ponto dela voar sozinha e sair fora do seu controle, tá? E o planejamento, ele tem algumas etapas para ser feitas, tá? Quais são essas etapas? O diagnóstico da realidade, que é a atividade, é a essência daquela atividade que vocês vão fazer, tá? Eu devo explicar ele um pouco mais detalhado na próxima aula, tá? Esse diagnóstico, ele pode ser entendido como uma das fases do plano de trabalho, tá? Que é tal como você vai no médico. Você está doente, você procura o médico para ele te diagnosticar com base em alguns sintomas, com base no seu estilo de vida, com base em algumas coisas que você descreveu para esse médico, e com base nesses sintomas, ele pode chegar a um determinado plano para te tratar, né, ou um planejamento para te tratar. Então, ele vai fazer um plano de trabalho, um projeto, vai te passar uma receita com medicamento, né? A receita seria o projeto dele, tá? A receita com os remédios seria o projeto dele, e a avaliação dos resultados vai ser os exames depois do tratamento que ele te passou, tá? Então, ele vai te pedir alguns exames, vai te fazer uma entrevista novamente no retorno, e vai perguntar como é que você tá, se você curou, se você tá bem, tá? E a única questão é que a avaliação dos resultados não deve ser realizada somente no final, tá? Mas de preferência ao longo do processo. É lógico que quando você está falando de um médico, ele não vai ficar te pedindo exame ali todo dia, né? Quando você só vai numa consulta de rotina. Só que se você estiver internado, né, num hospital, provavelmente ele vai repetir aqueles exames diariamente para ver, ou até 2 vezes por dia, para ver como que tá, se você está melhorando, se você está evoluindo, se está, né, evoluindo para melhor ou para pior. E aí, com base nesses resultados, ele vai controlando a medicação, né? Põe mais medicamento, menos medicamento, aumenta a dose, diminui a dose, até ele ter o resultado que é a cura de vocês, tá? E essas etapas, elas devem se interrelacionar, né? Você não faz uma execução sem um diagnóstico, né? Você não começa um tratamento de uma pessoa sem perguntar o que ela tem. Você não avalia resultado sem ter feito algum tipo de intervenção, sem ter passado algum remédio ou coisa parecida, tá? Isso que eu expliquei é de uma maneira mais simples, né? De uma maneira mais detalhada, tá? Essas etapas do planejamento, a gente tem na primeira etapa a declaração de missão e visão da empresa, que é aquilo, né? Já vou explicar de maneira mais detalhada o que é uma missão, o que é uma visão dela, tá? Com base na missão e na visão, que é basicamente os objetivos, o rumo que a empresa quer tomar, você define as oportunidades e ameaças no ambiente externo e as suas forças e fraquezas no ambiente interno, tá? Definiu isso, você vai para a situação de análise, aí sim começa o diagnóstico, você vai definir algumas metas e objetivos para ser alcançados. Dessa maneira, após definir, você traça as estratégias, faz um feedback, um controle ou uma avaliação da sua estratégia executada, comparando com a planejada, e aí retorna de novo ao ciclo, né, de maneira que ele possa sempre ser revisto em determinado tempo. Tá? Geralmente, um planejamento estratégico, ele tem uma certa duração de 4 anos, 5 anos, tem empresa que trabalha com 10 anos, tá? E por conta disso, ele necessita uma certa revisão de maneira assim, contínua, pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, nesse período, tá? E aí, assim, esse conceito, né, de missão, visão e valores, ele também tem que ser revisto ao longo do tempo, tá? A Aline Gabriela até está comentando aqui, né, sem falar que na alteração de valores, é uma coisa que costuma, de fato, ser revista com o tempo. Para quem vai mexer com sítio, esse ano, no período de seca, né, o valor do grão subiu muito e os insumos também, né? Já era previsto que tudo isso aconteceria, a importância do planejamento foi mais do que necessária para esse ano.
Exatamente, né? Quem mexe, por exemplo, com pecuária, com gado, né? O valor da arroba, acho que nunca antes a gente viu um valor de arroba tão alto desse jeito, né? Não significa que ele vai se manter nesse preço. Pode ser que ele suba mais ainda, pode ser que ele caia, né? A questão é que se ele subir, né? Ótimo, beleza. Se ele descer, pode quebrar muito o produtor, né? Então tem algumas pessoas com certo grau de cuidado, de cautela, né? O preço subiu não é porque a demanda aumentou, o preço subiu porque o produto é cotado em dólar, né? Geralmente o gado ele é exportado, a carne dele é exportada, né? Quando o preço sobe, há uma certa tendência de venda para o mercado externo, né? Porque o dólar subindo, você acaba vendendo em dólar, toda a exportação é feita em dólar, e você, em vez de vender para o mercado interno, você opta em vender para o mercado externo. E aí, para que compense você vender para o mercado interno, você tem que ter equilíbrio de preço. E esse equilíbrio é, infelizmente, aumentando o preço ali da carne, tá? E para estabelecer os objetivos de um trabalho, é necessário conhecer em detalhes uma determinada realidade, identificar os problemas e as suas causas, tá? E as potencialidades existentes. Então, vocês lembram no ano passado, né, por volta do mês de, acho que foi julho, agosto, setembro, que o arroz deu uma disparada de preço, né, no valor dele? Isso aconteceu por 2 motivos, tá? Na verdade, 3 motivos aí que fez o arroz, o preço do arroz e de vários alimentos dispararem ano passado. Quem planta o arroz, na verdade, para um arroz estar ali na prateleira, para você ver um pacote de arroz na prateleira de um supermercado hoje, esse arroz foi planejado ser plantado há uns 2 anos atrás, talvez 3, tá? Plantou esse arroz pensando em vender uma determinada quantidade, imaginando que as pessoas vão consumir, né? Um exemplo, vou chutar aqui 100 toneladas de arroz por ano, tá? Que é o consumo normal antes da pandemia, vamos falar assim, 100 toneladas por ano. E não adianta eu produzir 110, 115 toneladas de arroz por ano, porque eu não vou ter, às vezes, onde armazenar, eu não vou ter pessoas para comprar, esse produto vai ficar na prateleira e vai vencer, entre outras coisas. Tá? Então, quem planejou, sabe mais ou menos qual é a demanda de arroz, sabe quantas pessoas estão produzindo e tal. Então, ele se organiza porque ele não quer plantar um produto, né, criar um gado, que ele sabe que não vai ter preço para vender depois. Isso acontece com muita frequência com leite, né? O produtor leiteiro, né, quem trabalha com gado leiteiro, às vezes está no céu, às vezes e a maioria das vezes quase está no inferno, né? Porque o preço do leite oscila bastante. E aí, a pessoa que planejou plantar esse arroz, levou tempo, plantou, colheu, beneficiou aquele arroz. E aí, juntou o lockdown, né, que no começo da pandemia, que fechou muito comércio e as pessoas passaram a comer mais em casa do que comia na rua antigamente. E o que antes ela se virava ali no almoço com qualquer coisa, ela passou a ter que fazer arroz, feijão, que é o prato típico do brasileiro. E o auxílio emergencial trouxe dinheiro para algumas pessoas de uma certa maneira que elas puderam comprar arroz. E sem falar que o dólar também aumentou bastante. Então você teve um aumento do dólar, pessoas ficando mais em casa e comendo mais arroz, e pessoas podendo comprar mais arroz, ou podendo comprar arroz, o que antigamente não podia. Então você aumentou consideravelmente a demanda, o que era uma demanda para 100 toneladas de arroz por ano, virou uma demanda de 130, 140, 150 toneladas, o que fez com que o preço, para se equilibrar, aumentasse 20, 30, 40, 50%, talvez até 100% em alguns locais, por conta disso. E aí não tem como eu sou né, o agricultor, eu vou plantar arroz amanhã, então, para eu colher, porque o preço do arroz está alto. Não é bem assim, você não planta arroz em qualquer época. Entre você plantar e colher daí, não sei, a lavoura do arroz deve dar uns 90 dias, mais ou menos, 60, 90 dias. Então, talvez daqui 60, 90 dias a demanda já foi sanada, o dólar pode ter baixado, o auxílio pode ter acabado. Então, são essas situações que muitas vezes influenciam o planejamento do que plantar, como plantar, onde plantar, né, o que criar
tá? Às vezes, por que muitas vezes o leite o preço dele despenca lá embaixo? Porque foi um ano bom de chuva, teve pasto, né? Com mais pasto, com uma boa alimentação, o gado produz mais leite. Muitas pessoas, né, veem que o preço do leite está com uma perspectiva boa, começa a criar gado leiteiro. O próprio governo pode dar incentivo ali, colocando alguns tanques resfriadores divididos ali em algumas fazendas. Então, é muito difícil. Você tem que estar atento a todo o cenário, todo o ambiente ao seu redor. E não somente ao negócio restrito ali da sua fazenda, da sua propriedade, tá? Ou da propriedade que você gerencia. E os objetivos, eles devem sempre solucionar problemas ou desenvolver potencialidades. Daí a importância de se realizar um diagnóstico adequado da realidade. Tá? Então, eu sempre falo assim, que às vezes a pessoa que olha só para o negócio dela, só para a fazenda dela, é uma pessoa que a gente usa o termo chamado bitolado. O que é uma pessoa bitolada? Não tem aquelas carroças que anda com cavalo, com burro, com jumento na rua, que tem aquele tapa-olho assim, né? Isso é um tipo de pessoa bitolada, ela não consegue enxergar o que está ao redor dela, ela só enxerga aquilo ali que está na frente dela, tá? E o planejamento estratégico, ele exige que você enxergue tudo e mais um pouco, exige que enxergue inclusive o que está atrás de você, tá? O que já passou, o que já aconteceu. Então, para o diagnóstico, é importante fazer o levantamento de algumas informações, né? Então, as características econômicas, sociais, culturais e outras do grupo social, né, do público, com o qual se objetiva trabalhar, tá? Então, é importante você saber, por exemplo, que a gente que mora, daí me incluo nisso também, na cidade do interior, para a gente é muito normal almoçar em casa, né? Acho que para você, a maioria de vocês é muito normal. Quem trabalha fazer sair do trabalho, ir para casa, fazer almoço e depois voltar para o trabalho. Mas em cidade grande, em algumas capitais, não dá para você fazer isso. Você tem que almoçar num restaurante mais perto. E às vezes nem é restaurante, é um lanche, é uma pizza, é um salgado, né? Então, agora, quando você está em casa, né? É lockdown, vai ter que trabalhar de casa, home office. É muito provável que você vai mexer com almoço, porque às vezes não é comida só para você, é para outras pessoas, tá? Então, vocês devem estar acompanhando a discussão em nível nacional. Tem a discussão aí da volta de pagar o auxílio emergencial, tá? E essa discussão aí é uma discussão que importa não só para as pessoas que dependem do auxílio, mas também para alguns produtores, né, alguns comerciantes, o pessoal das empresas, das indústrias, que se tiver o auxílio emergencial, vão aumentar a sua produção. Se não tiver, eles vão segurar a produção, tá? Porque tem produto que não dá, você fabricou, tem que vender. A minha sogra e minha esposa, elas mexem com bolo, festa, casamento, essas coisas todas. Tá uma loucura. É impossível você fazer qualquer tipo de planejamento, porque aqui em Cáceres mesmo, o máximo que permite em cerimônia, assim, festa, igreja, essas coisas, são acho que 20 ou 30 pessoas. Aí tem a pessoa que fez uma festa aqui essa semana para 100 pessoas, né? E ela não desmarcou ainda. A festa é para amanhã, não está desmarcado, né? E a minha esposa, a minha sogra, trabalha por encomenda, né? E tornou a ligar hoje para a pessoa, né? Olha, você vai manter esse casamento porque o decreto não permite, né? Não venha cancelar em cima da hora, né? Que não dá para eu cancelar, não tem como cancelar. Vou vender o bolo, o doce para quem depois, né? Então, para que a minha sogra não tivesse prejuízo, essas encomendas que são para cima de 5, 10 pessoas, é uma festa, ela pede o dinheiro antecipado, para não correr o risco da pessoa dar o cano, para não correr o risco de ficar sem vender ali o produto ou serviço, porque é produto por encomenda. Se aquela pessoa não comprar, não tem para quem ela vender, né? Então, você tem que estar de olho nesse contexto, nesse comportamento, entre outras coisas. E o sistema de produção predominante, né, também tem que ser observado, né? Os tipos de atividades e as suas relações, a forma como que é produzido, o quanto que é produzido, que é a produtividade, a tecnologia que é empregada, a mão de obra, o critério disponível, as limitações e potencialidades, tá? Então, também tem que ser observado os recursos naturais, como topografia, o solo, a água, o clima,
as áreas de preservação, se tiver, tá? E também a caracterização geral do entorno da área, né, do município ou da região. Aí eu deixei bem em vermelho aqui, bem destacado, o exemplo da Estância São José. A Estância São José é o sítio do meu sogro, tá? Lá vai esse professor falar mal do sogro dele. Não, não é, pessoal. É que eu gosto dos meus sogros, acho que eu já comentei isso em outras aulas. A questão é que o meu sogro é aquele tipo de pessoa que é a personificação de uma pessoa cabeça dura. Pensa numa rocha, acho que o nome dele devia ser Rocha, Pedra no passado, e é o que ele é hoje, né? Ele não troca ideia, ele é muito rígido, ele teve uma formação assim de militar, que é uma formação muito rígida, né? E que não é uma formação muito democrática, não é muito de discutir, né? E por que eu estou dando esse exemplo aqui? Tá? Em 2008, 2009, se não me engano, meu sogro chegou a fazer um financiamento pelo Banco do Brasil para um FCO, para montar uma ordenhadeira mecânica no sítio dele. Ele trabalha com gado leiteiro, né? E ele fez um financiamento, 2 financiamentos, né? O FCO Investimento, que foi para montar, adquirir os equipamentos e o barracão da leitearia, e o FCO Custeio, que foi para comprar vaca, comprar ração, entre outras coisas, tá? Agora eu não lembro se a vaca entrou no custeio ou se foi no investimento, mas acho que foi custeio mesmo, tá? E aí, a ideia dele era muito boa, ele conseguiu economizar na construção lá da leitearia como um todo, tinha tudo para dar certo, porém, ele cometeu 2 erros capitais. Na verdade, 3 erros capitais, que foram erros de falta de planejamento. Tá? O primeiro erro dele, o acesso ao sítio dele não é um acesso fácil no asfalto. De Cáceres lá é 54 quilômetros de asfalto, e 20 quilômetros de estrada de terra que passa por 3, 4 pontes que vive caindo, vive quebrado. Tá? Começa por aí. Dos vizinhos dele ali na região, uns 30, 40 sítiozinhos assim pequeno, só ele e mais um que mexia com gado leiteiro. O restante era tudo gado de corte, plantação de teca e tal. Na verdade, é mais gado de corte. É uma só pequena lá que é plantação de teca. Porque fica entre 2 morros, assim, a ponta de um morro desce até a ponta de outro morro, tá? Ele tem córrego, um córrego grande que passa lá, então tem água, a água não é problema. Porém, ele tinha esse problema de não ter mais vizinho, não ter mais gente para produzir o leite. Ele tinha um problema que a área de pastagem, por ser uma região de morro, de serra, é muito ruim, muita pedra, assim, é um solo cheio de pedra, não é um solo, uma terra boa, assim, para um pasto. E qual que foi o outro? Ele investiu em gado holandês, né? Não sei, de alta produção de leite, né? Então, ele tinha vaca ali Não, então, justamente o contrário, Tainan. Ele comprou umas vacas na época de 20, 30 mil reais para dar 20 litros de leite, né? Vaca que dava 15, 18, 20 litros de leite, vaca que custava 25, 30 mil reais, porque tinha registro na BCZ, aquela coisa toda, né? E o outro erro capital dele, ele investiu muito em gado, comprou ração boa, porém não investiu em pasto ou na pastagem irrigada, né? Pelo menos com gotejamento, alguma coisa assim, né? Para manter o solo úmido, ele não investiu. Então chegou num ponto em que essas vacas caríssimas, né, que tudo tinha nome, as vacas dele, tudo tem nome, tá? Começou a morrer porque não tinha pasto. Começou a ficar inviável ele ficar comprando ração e manter elas, né, porque, por exemplo, para cada um real de leite que essa vaca dava, ela consumia R$1,50 de exigência nutricional, de suplementação, aquela coisa toda, tá? Então, de repente, vaca começou a ficar doente e morrer. Eu sei que numa semana ele perdeu 2 vacas, perdeu aí 50, 60 mil reais, tá? Então, é um risco muito alto para o negócio dele, né? É um tipo de vaca que estava acostumado, eu sempre brinco assim, com pasto gourmet, né? Aquele pasto bonito, verdinho, não estava acostumado com um pasto que esconde embaixo de pedra, aquela coisa toda, né? Então, exato, né? Percebam que o projeto, na teoria, estava muito bom dele, porém, o contexto ali em volta
do ambiente não foi favorável, né? Ele não tinha onde remanejar essas vacas de pastagem. Quando, às vezes, ele estava com leite no resfriador, o resfriador estava cheio, aí a ponte quebrava, ficava uma semana com a ponte quebrada e o leite quase perdendo, né? Então, assim, a ideia dele foi muito boa. Porém, como ele não planejou adequadamente, né, ele acabou perdendo o gado, ele acabou, né, e assim, para resumir a história, tá? O sítio está lá, porém, uma parte do sítio foi penhorado, né, que é uma parte que foi dada em garantia, está penhorado, e ele não vai ter o dinheiro para pagar essa penhora, muito provavelmente vai ter que perder, vai para leilão essa parte do sítio aí, em razão de um erro de planejamento. Por mais que ele tenha dado parte do gado lá, o gado como garantia, o banco falou assim, não, o seu gado está muito velho, não me interessa e tal, tá? Então, assim, você quando vai fazer um projeto desse, não é só montar a leitearia e fazer funcionar, né? Você tem que pensar exatamente nisso, né? Como a Paloma colocou, né? A questão, né, de observar o capim, o pasto, para quem vai vender, né? Se uma ponte quebrar, o que vai acontecer? Se um gado ficar doente, o que vai acontecer? Né? Se faltar energia ali, o resfriador, por quanto tempo ele aguenta? Né? Então, não é só esse projeto em si que o banco vai olhar, ele vai observar, que a gente vai discutir sobre esse assunto nas aulas de 8 e 9, se eu não me engano. Tá? Então, é isso que tem que ser observado. E a ideia do diagnóstico é observar tudo isso. Inclusive, se você puder simular, né, pega lá umas 10 pessoas, ó, você vai ser o gado, você vai ser o pasto, você vai ser isso, você vai ser aquilo, e assim, eu tô falando brincando, mas esse teste te ajuda a descobrir como as coisas são, como ela vai funcionar da melhor maneira possível. Quem assistiu aquele filme Fome de Poder, deixa eu confirmar o nome aqui, peraí, conta a história do McDonald's. Fome de Poder, tá? É o filme que conta a história do McDonald's, estava disponível na Netflix até um tempo atrás, não sei se ainda está disponível. Em um dado momento no filme, os irmãos que foram os criadores, os idealizadores do McDonald's, né? Eles pegaram um giz, riscaram o chão de uma praça e começaram a desenhar ali o layout do espaço físico onde ia ficar a lanchonete, a posição dos equipamentos, né? E aí eles pegaram algumas pessoas para ver, né, o movimento delas, ver se elas não iam trombar, se o movimento ali estava bom, estava coerente, né? Então essa a ideia, né? Se aquele local onde você vai instalar o equipamento, né, a leitearia, de fato está num local propício, adequado, tá? E assim, geralmente essa questão de dívida de banco, né? Muitas vezes o banco te obriga a fazer um seguro para quando você tem um raio que mata uma vaca, quando você tem um ano que faltou chuva, né? Meu sogro até tentou, Tainã, acionar o seguro em razão disso, só que o seguro falou para ele, falou, olha, você planejou errado, não é uma intempérie aqui, é você que planejou errado o seu ambiente, né? O seu negócio como um todo. E tem alguns financiamentos que o próprio seguro cobre a dívida, tá? Porém, não são todos, né? E às vezes o próprio proprietário, o produtor rural, ele, não, é mais uma despesa, não quero contratar seguro, não, tá? Então, também é uma dica que eu deixo para vocês, sempre que possível, tente buscar um seguro e tal, que possa estar cobrindo essas intempéries, vamos chamar assim, essas externalidades, tá? E aí você também tem que tomar um certo cuidado com o nível de informações que você vai ter sobre o negócio. Informações insuficientes podem comprometer a identificação das questões mais relevantes e a solução dos problemas reais. Então, você ter pouca informação ou não ter informação vai gerar problema, porque você pode ter surpresas ao longo do caminho. O sítio tem água? Tem água. Mas essa água está longe pra caramba e precisa de uma bomba porque tem gravidade, ela não consegue subir, né, vencer a lei da gravidade. Então, tem água no sítio, mas não tem água ali no curral, no pasto, tá? Outra coisa também, você também tem que tomar cuidado com informações excessivas. Muita informação desorganizada, desnecessária, vai fazer com que ela tire o foco
da atenção principal, vai fazer com que você meio que se distraia com aquilo que você deveria dar um certo grau de importância, tá? Então, é muito bem colocado, Ana Júlia, é isso mesmo. Assim, às vezes o produtor acha que é uma despesa a mais, o produtor acha que é um gasto a mais, para que isso, né? E aí ele acaba não aderindo a esse seguro, tá? E você tem que ter a informação útil para o seu negócio, tá? E sempre que possível ali simular, sempre que possível tentar prever os cenários, inclusive os mais impossíveis, né, que possam acontecer, porque se acontecer, você está preparado, tá? Essa é a grande ideia do planejamento. Então, o diagnóstico, ele não é um fim. Você não faz o diagnóstico e termina ali, tá? Ele é um instrumento utilizado para apoiar uma metodologia, apoiar como você vai lidar, como você vai fazer, caso as coisas aconteçam daquela maneira, tá? É uma etapa do trabalho, né? O diagnóstico é uma das principais, a etapa inicial, que além da coleta criteriosa das informações, deve-se interpretá-las corretamente. Então, elas têm que estar escritas de maneira bem entendível, ela tem que estar constando todos os possíveis cenários, ela tem que levar todo o contexto, não só do que é hoje, mas ao longo do tempo, tá? Então, para vocês terem noção, aquelas pessoas, né, aqueles sitiantes mais antigos, a pessoa cresceu 20 anos ali, né, trabalhando num sítio, numa fazenda, ela sabe certinho se vai chover naquele dia ou não, porque o posicionamento da nuvem, o lado que a nuvem vem do céu, indica se vai ter chuva ou não vai ter chuva, se a chance de chover é maior ou menor, se vai ser uma chuva forte ou fraca, né? A lua à noite, se ela está enevoada, se ela está com 2, 3 anéis, então tudo isso é o que a gente chama de etnoconhecimento, também é um fator que pode ajudar ali no diagnóstico, tá? E como que a gente realiza isso, né? Então, a melhor maneira é fazer esse trabalho em equipe, né? Por isso que a atividade nossa, a primeira atividade é em equipe, né? Com as pessoas que conhecem do assunto e irão participar do trabalho. Por isso que eu também recomendei que escolhesse, dentre os participantes da equipe, um membro, né, que já trabalhasse ou tivesse contato com uma empresa ou com uma fazenda, né? E com a participação também do público, tanto na fase de coleta de dados, como na elaboração do plano de trabalho ou projeto. No caso, o público vai ser a empresa, né? O público participante da empresa, da fazenda, que vão ajudar vocês no preenchimento das informações, na coleta de informações. Tá? Esse envolvimento no diagnóstico, ele aumenta o grau de engajamento e compromisso da equipe e também do público com as ações propostas. Pode ser que vocês fazendo numa determinada empresa do ramo agropecuário ou numa fazenda, pode ser que a pessoa de fato interesse por esse diagnóstico. Assim, isso era para ser mais comum, mas não é tão comum, mas acontece, tá? E o fato dela interessar nesse diagnóstico pode fazer com que isso abra o olho dela para algumas coisas que ela já tinha pensado, mas não tinha botado no papel. Já tinha pensado, mas não tinha dado um certo grau de importância para esse item, tá? E existem várias ferramentas e métodos, mas a ferramenta principal para esse diagnóstico é um plano de trabalho ou um plano de ação, que é o que está uma das abas daquela planilha que eu passei para vocês. Tá? E o que consiste esse plano de trabalho ou um plano de ação? Ele consiste na descrição de uma maneira organizada e metódica de todas as ações passíveis de serem previstas e planejadas e desenvolvidas por uma pessoa ou equipe. Então, plano de trabalho nada mais é do que eu colocar ações que precisam ser feitas, tá? Ações que precisam ser executadas, realizadas, pensando que essas ações vão me levar a alcançar um determinado objetivo. Tá? Utiliza como base o diagnóstico da realidade previamente realizado. Um plano de trabalho pode envolver um ou mais projetos específicos e outras atividades isoladas de atendimento, capacitação, técnica e gerenciamento do público, tá? Assim como a própria capacitação da equipe e do público. Então, se a gente fosse fazer um plano de ação, um plano de trabalho da nossa disciplina, tá? Perdão.
qual que é o objetivo final da disciplina? É ser aprovado, é obter conhecimento e ser aprovado na disciplina, né? Então, esse é o objetivo principal da nossa disciplina de planejamento agropecuário. Como que eu vou fazer isso? Através das atividades, assistindo às aulas, né, obtendo conhecimento, sanando dúvida durante as aulas, quanto vai custar isso, né? Depende, né, o quanto você gasta de internet, né, o quanto você está disposto a gastar o seu tempo e talvez dinheiro para se dedicar, tá? Dinheiro no caso de uma internet aí melhor e tal, alguma coisa nesse sentido. O plano de ação, muitas vezes, ele envolve também delegar tarefas ou funções. Então, nessa atividade, né, o líder vai identificar quem que vai ficar responsável por determinadas tarefas, né, determinadas ações, e o mais importante do plano de trabalho, ou do plano de ação, definir um prazo para que isso aconteça, definir um prazo para que essas ações ocorram, tá? Então, dentre uma fazenda, um empreendimento, é muito fácil você levantar os problemas, né? E com base nesse problema, você dividir algumas tarefas, dividir a parte desse problema com outras pessoas. É o que a gente chama de método cartesiano de decomposição de problema. Você tem um grande problema, de repente você começa a picar ele, fragmentar. A hora que você divide o problema com as outras pessoas, isso passa a facilitar bem mais, tá? O planejamento, ele deve prever também como serão avaliados os resultados do trabalho ao fim de determinado período, né? Então, por exemplo, não é só alcançar uma nota 8 na disciplina. É 8, mas eu consegui aprender. É uma nota 8, mas eu entendi de fato que foi trabalhado, tá? Então, é preferível que essa avaliação seja composta de avaliações parciais a cada etapa do trabalho, visando ajustar o plano de trabalho. Então, da mesma maneira, né, a cada avaliação que vocês fazem, eu gero uma nota dessa avaliação, e essa nota vai me dizer se vocês estão melhorando, piorando, se teve uma dificuldade ou não, tá? Para ver se de fato vocês também estão aprendendo. E por outro lado, você também não pode fazer avaliação o tempo todo, vou fazer uma avaliação de vocês todo final de aula, porque vai ser cansativo, talvez pode ser não proveitoso, né? Não necessariamente vai corresponder a toda a realidade, né? E nem sempre vai gerar uma reflexão possível, tá? Então, o que eu tinha, assim, para passar na aula de hoje sobre planejamento, essa parte inicial do diagnóstico, era isso, né? Eu fecho aqui com uma frase, que eu sempre vou procurar fechar as minhas aulas aqui com algumas frases, né? Que algo só é impossível até que alguém duvide e acabe provando o contrário, né? Uma frase do Einstein, que eu gosto bastante. Na próxima aula, na terça-feira, eu devo explicar, né, com outros assuntos, outros pontos daquela planilha, da atividade que vocês têm, para que aí sim vocês consigam compreender e aí sim vocês comecem a trabalhar nela de maneira um pouco mais dedicada. Lembrando, pessoal, que não é nada, assim, pode parecer meio não é assustadora a palavra que eu queria usar, pode parecer muito difícil. Nossa, é muita coisa para preencher, eu estou em dúvida aqui do que preencher. Não é, tá? Precisa pegar uma empresa real, uma fazenda real, porque provavelmente você entrevistando alguém, né, e aí por telefone ou pelo Google Meet, não façam isso de maneira presencial, evitem isso, né, a não ser que já trabalhe ali no local. Fazendo isso, vocês vão conseguir obter as informações que vocês precisam para esse preenchimento, tá? Professor, eu preenchi aqui errado, um negócio era oportunidade, eu joguei lá como força. Principalmente a matriz SWOT, né, que é as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, eu vou explicar na próxima aula, tá? Às vezes, elas se confundem mesmo. Às vezes, algo que parece uma oportunidade, na verdade, é uma força. Algo que parece uma força, na verdade, é uma oportunidade. Então, isso eu vou explicar com um pouquinho mais de detalhe na próxima aula, tá? Por isso que é importante não perder nenhuma aula, mas a terceira é a que vai ter mais base para ensinar vocês a fazer a atividade, tá? E quanto mais inteirado da planilha vocês tiverem, mais dúvidas vocês vão conseguir trazer para sanar durante as aulas, tá certo? Então, com isso aqui, eu encerro a gravação exatamente aqui com 1 hora.
e fico aqui à disposição para sanar alguma dúvida, ou da aula de hoje, ou da atividade, caso necessário. Tá joia? Um abraço, até a nossa próxima aula de terça-feira. Tchau, tchau.